O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomeis um ar sombrio como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente no que é oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presente aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social, acolhamos nesse princípio de dia esta palavra que mais uma vez vem para enriquecer a nossa fé, para que nós a cada dia possamos ter um compromisso mais concreto de comunhão com Deus, com a Trindade Santa. Na nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, em que celebramos também a memória de São Luís Gonzaga, gostaria de começar por ele primeiramente, porque é para, com certeza, todos nós, mas também para todos os jovens, um modelo de pureza de coração, de fidelidade a Cristo, de amor ao Evangelho. E por causa de celebrarmos esse dia na sua memória, não podemos deixar passar também esse testemunho de vida, que hoje, a cada vez mais, necessitamos de pessoas que sejam também como espelho de Cristo, nos ensinem a viver como é a vontade do Senhor, todos os dias. Na palavra do Senhor que nós escutamos hoje, esse evangelho geralmente é lido em algumas vezes quando vamos iniciar o tempo da Quaresma. Mas hoje, como a palavra de Deus tem sempre algo novo a nos dizer, porque a palavra de Deus se renova sempre, e todas as vezes que você ler um texto da palavra de Deus, sempre haverá uma novidade para cada um de nós.
Então, aqui são 3 coisas importantes para a nossa vivência cristã, mas de uma forma diferente. São Mateus nos apresenta aqui como uma diferença entre a vida do discípulo e a vida dos hipócritas. Não podemos, como cristãos, não podemos ter uma comunhão com Cristo e viver como hipócritas, como os hipócritas do tempo de Jesus e os do tempo de hoje também. Isso significa o quê? Que aquele que quer seguir a Cristo deve viver como uma nova criatura, como um homem novo. É aqui que há essa diferença que Jesus vai dizer para os seus discípulos: tende cuidado. Jesus faz um alerta. Por que esse alerta? Porque viver segundo a vontade do Senhor, viver como um homem novo, não é simples, não é fácil. Viver como o mundo quer e aquilo que o mundo oferece é tudo mais fácil e mais tranquilo. Mas viver para Deus é diferente, porque aquilo que o mundo oferece é passageiro e enganador. Mas aquilo que Cristo nos oferece é eterno e nos dá a verdadeira felicidade e nos dá também um preenchimento de um vazio que esse mundo nunca vai conseguir nos preencher. Então, nós olhamos aqui que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e também a nossa atenção. Tende cuidado. Para quê? Para não sermos enganados. Para não sermos enganados com as fantasias deste mundo, que não nos oferece esse algo que nos dá a verdadeira felicidade. Mas estarmos atentos para viver como bons e verdadeiros discípulos de comunhão com Jesus, que nos leva a essa comunhão com o Pai. Basta ver que como era que faziam os hipócritas, e ainda se pode fazer. Jesus chama a atenção que não podemos ser caridosos, não podemos ajudar as pessoas como os hipócritas, não devemos. Por quê? Porque os hipócritas, quando dão algo a alguém, eles querem que todos fiquem a saber. Falta o essencial, que é dar de coração. Falta o que é verdadeiro. A mesma coisa se trata da nossa oração. E o que é a oração? Existem muitas respostas dos santos sobre o que é a oração. Mas, acima de tudo, com certeza, nada mais é do que a nossa união com Deus. Como já dizia Santa Teresa de Ávila, é a união com aquele que nós sabemos que nos ama. E esta união leva-nos, com certeza, a viver esta vida nova que nos é pedido nesse Evangelho, para não vivermos como os hipócritas, na falsidade, mas viver na verdade. Então, assim também como é a caridade para ajudar os outros, deve também ser a nossa vida de oração e também o nosso jejum. Esses 3 pontos importantes da nossa fé, atitudes fundamentais da nossa fé, ajudam-nos com certeza a viver como um discípulo novo, que decide viver por Cristo, como Cristo e com Ele, e não como o mundo deseja. Então, meus irmãos, é claro que quando nós rezamos na igreja, os outros veem, mas nós devemos ter a certeza de que o nosso coração é que está diretamente ligado e direcionado para esta comunhão com o Senhor. Nesta mesma linha do pensamento, do amor, da doação, da caridade, é o que nós vimos na primeira leitura de hoje, que São Paulo nos apresenta, escrevendo à comunidade dos Coríntios, para que a comunidade pudesse ser generosa em ajudar aos irmãos mais necessitados da comunidade de Jerusalém. Passava com certeza algumas dificuldades financeiras, algumas necessidades de fome. Então, com estas palavras, São Paulo motiva a comunidade a ser solidária com outros irmãos que também precisam.
É claro que, para além daquilo que é material, a nossa solidariedade, a nossa caridade para com os outros deve atingir também o nosso interior. Como disse há pouco, para não fazer como os hipócritas, é necessário que nós possamos fazer a diferença, doando ou fazendo a nossa caridade com o coração, para agradar a Deus, porque é Deus quem nos dá tudo, e nós somos apenas os seus administradores. Então, diz São Paulo aos irmãos e a todos nós: quem semeia pouco, também colherá pouco. Ele usa uma linguagem simples do dia a dia, daqueles que trabalham no campo. Sem dúvida, todos iriam compreender naquela altura, porque a maioria das pessoas trabalhavam nesse serviço. Então, sabia muito bem, e hoje também se sabe, que quem semeia pouco também colherá pouco. Mas quem semeia um pouco mais, colherá com abundância, com certeza. E aí, uma frase muito interessante que nós devemos levar para a nossa vida, sobretudo no dia de hoje e sempre: dê cada um segundo o impulso do seu coração, sem tristeza, nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Esta é uma frase muito importante para nós cristãos. Vivemos cada vez mais em um mundo egoísta, e cada vez mais nós somos levados a deixar ser enganados pelo mundo. Por isso volto a dizer aquilo que Jesus diz: tomai cuidado. É a atenção que nós devemos ter em relação aos enganos desse mundo, ao nosso egoísmo próprio, para poder justamente estar disponível para saber como nós devemos ajudar aqueles que mais precisam de nós. Não estou a falar somente de bens, mas também de nós, das nossas ações, da nossa ajuda, da nossa palavra, do nosso acolhimento. Então, sem tristeza nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Há aqui outra diferença, meus irmãos, quando se fala em dar. Uma coisa é quando se dá com as mãos apenas. Torna-se algo que logo se passa, mas quando nós damos para além das mãos, como que diz aqui o próprio São Paulo, damos com o coração, Deus é quem nos favorece, porque Ele é o autor da verdadeira alegria e de todos os dons. Por isso, é importante não esquecer esta palavra que o Senhor vem trazer para nós hoje, que nos convida a pensar na nossa nova forma de viver, como cristãos, como novas criaturas. Não devemos viver segundo os critérios desse mundo ou dos hipócritas, mas segundo a vontade e a palavra de Deus. Terminando ainda mais com o exemplo de São Luís Gonzaga, é importante, gosto de uma frase que ele sempre dizia: antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, ele perguntava a si mesmo: será que isto vale a pena e vai me fazer ir para a eternidade? Aquilo que estou por fazer agora vai favorecer a minha vida para a santidade, para a eternidade? E com estas perguntas, ele acabava por discernir aquilo que era capaz de levá-lo ao céu e aquilo que não levava ao céu. Então, roguemos a sua intercessão por todos nós e por todos os jovens, para que o seu exemplo de fé, vida e pureza de coração, aquele que doou toda a sua vida desde criança para Deus, também inspire os jovens de hoje a também viver como ele. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.